Oi, Vitória. Josevan, meu amigo, saudades de você, meu tesouro. Falei tanto de você na live de Marcos Welber. Como você está, Josevan? Me diga aí, me dê notícias, Van. Caiu, Marcelene, verdade, caiu. Vamos tentar novamente, né, para ver se a gente consegue. Eu estou próxima da base do Wi-Fi. Vocês conseguem me ouvir normalmente. Eu é que não consigo um retorno com o João. Mas também não é a primeira vez que isso acontece, né? Mas vamos aguardar para ver se dessa vez a gente consegue, porque complicado. Van, tão bom te ver aqui, Van, na minha live. Muito bom. Vou aguardar João entrar, tá bom, gente? Pra gente recomeçar, pra ver se dessa vez vai. Tem que ir, né? Viu, Marcelene? Qualquer coisa você vai me ajudando. Se o sinal não ficar bom, aí você me ajuda, combinado? Quando o João terminar de responder, vocês vão sendo meus termômetros, viu? Estou aguardando o João chegar. Oi, Franciele. Oi, Débora. Obrigada, minha amiga, obrigada. Porque se não tiver um retorno... Oi, marido, boa tarde, seja bem-vindo também. Se não tiver um retorno, aí a gente vai continuar. E aí vocês vão, quando o Marcos terminar de responder, João, desculpa. Quando o João terminar de responder, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, vocês vão digitando aqui, por favor, e que aí vai servir para mim como um termômetro, combinado? Servirá como termômetro. As informações, aguardando João retornar e aí a gente faz a ligação novamente. Oi, Aline, seja bem-vinda, minha flor, mais uma vez. O sinal caiu, mas com certeza que voltaremos. É por isso que eu estou com uma campanha. Quando eu chegar a 1000 seguidores no YouTube, as nossas lives serão lá. Porque não acontece essas questões de queda, de estar lento ou não. E eu ainda posso abrir uma janela com um intérprete de Libras. E isso é maravilhoso, né? Eu acho que a questão do sinal é na internet de João, porque ele ainda não entrou. Oi, Aline. Um beijo. Hoje nós vamos conversar sobre matemática. Quem aí gosta de matemática? Porque eu amo. É minha disciplina preferida. Estou estudando já há alguns anos e pesquisando na área, né, da matemática e as possibilidades da aprendizagem para pessoas com deficiência intelectual. Então eu tenho certeza que João hoje vai agregar mais conhecimento àqueles que nós já temos. Cadê João, que não chega? Viu, Marcelene? Obrigada, combinado. Mas vocês conseguem me ouvir direitinho, né? Também me veem direitinho. Estou aguardando o João. É uma pena que a gente não pode fazer live pelo Instagram no computador, né? Ou no notebook, porque eu acho que talvez teríamos uma qualidade de sinal melhor. É isso, minha amiga. Eu acho que a questão é o sinal de João.
Não sei também. O Instagram tem dessas, né? Sinal. Será que João já chegou? Ainda não. João ainda não chegou. João, cadê você? Será que João está com questões de retorno? Marcelene? Oi, Aline. Olha só. Aqui na Bahia, no CEBA, eles fazem um curso, mas que envolve deficiência intelectual e outros. Oi, João, já vou te ligar, viu, meu amigo? Mas eu fiz a minha especialização em deficiência intelectual e múltiplas à distância. Eu fiz numa universidade à distância. Se você tiver interesse, a gente depois conversa no bate-papo e eu mando as informações para você, tá bom? Vou ligar para João e vamos, torcer para dar certo agora. Venha para esse sinal. Travou? Foi, Aline, para você? Quer que eu repita? Oi, João. Oi, meu amigo. Oi, amiga. Oi. Agora? E agora? Oi. Oi. Oi, João. E agora? Consigo te ver. Mas não ouvi, né? Não ouvi. Consigo te ver. O retorno é que ainda continua ruim. Oi, João. Oi, amiga. Pronto. Alô? Oi. Eu estou te vendo. Agora, escutar, né? Ouvir. Eu não consigo. O retorno do áudio, que estão falando que o áudio está ruim. Você acha que pode ser a localização onde você está na sua casa? Você está perto da base? Deixa eu ver aqui. Se eu vim aqui pra... Melhorou agora? Melhorou? Não. E aqui? Deixa eu ver. Tá bom para você? Ô, João. Oi. E aqui agora? E aqui? Oi. E aqui agora? Oi, meu amigo, fale. Melhorou agora? Não melhorou, não. Não. Não melhorou, mas a gente pode começar. O que você acha? Tudo bem por mim. Por mim tudo bem, não. Por mim tudo bem. Nós vamos fazer... Minha mãe aqui, faz aniversário hoje. Oi, nós vamos fazer o seguinte. Minha mãe. É sua mãe? Coisa boa. Coisa boa ter a mãe por perto. Viu, João? João? Oi. Olha só, você vai começar de novo se apresentando, certo? Viu? Tá bom, tranquilo. Você se apresente e depois que você finalizar, aí você faz um sinalzinho de legal para mim, combinado? Porque eu acho que todas as pessoas estão te escutando, combinado?
Combinado. Então, pronto, se apresente. Olá, olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim, né? Meu nome é João, sou licenciado em matemática pela UNEB, Campus 2, aqui em Alagoinhas. E há uns 7 anos já dou aula particular de matemática. Dou aula particular de matemática há um bom tempo já. E assim, desde a graduação, eu estagiei com ensino médio, com ensino fundamental 2, sempre trabalhei com educação básica, né? Uma experiência já de um bom tempo já que eu tenho. E assim, atualmente, atualmente eu dou aula como professor efetivo pela rede estadual de ensino, né? E além disso, pela rede estadual de ensino efetivo atualmente e também dou aula particular, né? Um bom tempo já e é isso. Pronto. Indo- Oi, minha Betinha, tudo bom? Oi. Oi, João. Tá me ouvindo, meu amigo? Tô. Pronto. Posso fazer a primeira pergunta? Pode sim. Pronto. Porque é fundamental que a comparação não se limite a comparar apenas dois objetos, ou seja, por que é necessário colocar mais de dois objetos para que a criança aprenda comparação? É o seguinte, né? A comparação, ela é fundamental na matemática, porque os objetos, alguns se parecem e outros são diferentes. Porém, quando você coloca três objetos, existe relação de transitividade. Aqui um exemplo, ó, eu posso mostrar aqui. Eu tenho aqui três cubos, né? Eu tenho um cubo maior, um cubo médio e um cubo menor. O cubo médio é maior que o menor e o cubo maior é maior que o médio. Por transitividade, a criança também observa que o cubo maior é maior que o menor de todos. Então ele compara os três cubos. Eu tenho o cubo A, o cubo B e o cubo C. O cubo A é maior que o B e o B é maior que o C. Se o A é maior que o B e o B é maior que o C, a criança consegue perceber que o A é maior que o cubo C. Isso é muito importante, porque ela vê a relação de transitividade, né, que vai ser importante quando ela aprender a contar, quando ela aprender a relação de ordem. Se um é menor que 2 e 2 é menor que 3, como consequência, um é menor que 3. É importante lembrar que nem todas as relações são de ordem, né? São relações transitivas. Por exemplo, pedra, papel e tesoura. Pedra ganha de tesoura e papel ganha de pedra, né? Porém, isso não implica que papel ganha de tesoura, né? Nem sempre as relações são transitivas, mas na contagem e em muita coisa na matemática há uma transitividade. Por exemplo, a formiga é menor que o rato e o rato é menor que o elefante. Por transitividade, a formiga é menor que o elefante. Essas noções são fundamentais na matemática, inclusive para contagem, por aí vai. Valeu? Pronto? Pronto. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver dúvidas com relação a qualquer uma das perguntas ou quiser complementar o raciocínio de João, fiquem à vontade, Fique à viu? vontade. Carol, minha aluna linda, beijo. Vanessa, beijo para vocês também. João, então vamos para a segunda pergunta, certo?
Com certeza, amiga. Pensando nas séries iniciais, qual ou quais habilidades os alunos precisam se apropriar para chegarem no ensino fundamental 2 ou médio sem dificuldades? Ficou claro? Oh, claríssimo, claríssimo, muito bom. Pessoal, eu conheci por meio de Elisângela, essa minha grande amiga, os 7 processos mentais básicos do matemático Lorenzato, que ele fala que é comparação, sequenciação, inclusão. Existem vários processos básicos que a criança aprende nas séries iniciais, né? Dentre eles, nós temos a de comparação. A de comparação é fundamental, inclusive, para aprender fração, saber que fração é maior que a outra. Ou então, no 7º ano, quando vocês aprendem a ideia de razão. A ideia de razão é fundamental, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo prático, né? Bora ver aqui, ó. Eu tenho nas duas figuras. Na figura de cima, o traço vermelho, ele é muito menor que o traço preto, né? Se eu comparar o traço vermelho com o traço preto, ele é menor, né? Muito menor. Mas na segunda figura, na figura de baixo, o traço vermelho não é tão menor que o preto, né? Então eu comparo isso aí. Então, aprender comparação, que elas veem no ensino infantil, qual é o maior, qual é o menor, o quanto maior ou quanto menor, isso vai ser importante para que elas aprendam a questão de razão. Por exemplo, 50 é muito ou é pouco? 50 para 60 está próximo. Porém, 50 para 100 já é metade. E 50 para 1000 é quase nada. Então, são conhecimentos importantíssimos, como também a questão da inclusão, né, para conjuntos. Exatamente. Educação infantil, que a Marcelene falou aqui, esses conceitos, eles vêm da educação infantil. Porém, eles levam para o ensino médio e fundamental 2 esses conceitos que vão ser fundamentais. Por exemplo, a ideia de correspondência é muito importante para compreender a ideia de função, né? Por exemplo, quando eu sumo matrizes, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui uma matriz, né? As matrizes, os elementos estão em uma linha e estão em uma coluna. Eu posso pegar outra matriz e perguntar qual outro elemento está naquela linha e naquela coluna. E por aí a gente pode desenvolver. Então é fundamental que eles aprendam isso na educação infantil, para que esses conceitos cheguem bem lá no ensino médio e no ensino fundamental 2. É uma relação muito importante. Podem ter certeza. Pronto? Pessoal, alguma dúvida? Podem perguntar aí as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para se ficou alguma dúvida ainda aí. Pronto? Pronto? Pronto, amiga. Ô, João, você meio que antecipou uma das minhas perguntas. Então, vamos continuar nessa linha de raciocínio com relação aos 7 processos básicos elementares da matemática, tá bom? Tá bom. Pronto. Você bem colocou da importância de se trabalhar com esses processos. Eu, na minha área de atuação, eu procuro atuar bastante e estimular muito os meus alunos a partir desses conceitos que eu aprendi com os estudos de Lorenzato, que é um autor que eu gosto muito, e que, por sinal, os estudos dele foram citados, estão sendo citados, tanto nos PCNs de matemática, quanto no BNCC.
lá estão falando da importância de se trabalhar com 7 processos mentais básicos desde a educação infantil, estimular, né, para que essas crianças alcancem outras habilidades para os médio. Então, agora nós vamos fazer assim, como se fosse uma troca de informações. Eu vou lhe dizer o nome dos 7 processos elementares, de um por um, e você vai me dizer, a partir disso, que habilidade, se a criança tiver adquirido, né, esse conceito na educação infantil ou no ensino fundamental 1, se tiver adquirido, qual habilidade na matemática ou no conceito matemático ela na escola, no ensino fundamental 2 ou no médio. Conseguiu entender? Tranquilo, entendi perfeitamente. Pronto. Ó, Perfeitamente, são 7 amiga. os processos, como você bem pontuou. E fico lisonjeada que você está lendo meus trabalhos. Demais. Olha só. Muito interessante. Obrigada, meu amigo. Correspondência. Na educação infantil e no ensino fundamental 1, foi como você colocou esse exemplo, da gente trabalhar correspondência, cor, número a número, termo a termo. Se a criança adquirir essa habilidade, qual atividade ou qual conteúdo matemático a gente conseguirá ver essa habilidade no ensino fundamental ou no ensino médio? Em muitas coisas, por exemplo, progressões aritméticas, progressões geométricas, inclusive agora que estamos passando pelo momento de pandemia no Brasil, os dados são dados a cada dia. Então, coincidência tem a ver com o PG, como está evoluindo os casos, né? Hoje é 4, amanhã é 8, depois, terceiro termo, 16, quarto termo, 32, quer dizer, é importante para eles aprenderem sequências, coisas que ocorrem uma após a outra, ao longo do tempo. Lá em física, vai ser importante para a mecânica, né? O movimento dos corpos. Hoje o corpo está em uma posição, após um segundo ele está em outra posição, após 3 segundos ele está em outra posição, ele muda de posição ao longo do tempo. Sim. É fundamental para física, PG, matemática, PA, é fundamental para muita coisa que não vinha a ver no ensino médio. Né? Então, a sequência é fora de série, não tem nem como se dizer que não é importante. É importante, sim, a questão da sequência, a questão da correspondência. Tá me ouvindo, amiga? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A correspondência, ela é fundamental para que o aluno saiba juntar elementos iguais. Por exemplo, lá em regra de 3, você tem uma tabela com uma grandeza e uma tabela com outra. Então, o aluno ele tem que saber agrupar as grandezas que são similares. Por exemplo, velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Então, em 8 segundos, ele percorre 16 metros. Em 4 segundos, quanto ele percorre? Então, o aluno tem que saber agrupar tempo com tempo e velocidade com velocidade. Agrupar grandezas iguais. Né? Por exemplo, em matrizes, ele tem que saber somar elemento a elemento. Por exemplo, para ele somar o elemento da coluna 1, linha 2, o outro elemento tem que ser o quê? Linha 1, coluna 2. A correspondência, ele vê. Nessa matriz, eu tenho um elemento na 1, na 2. Na outra, quem está na 1, 2? Né? É ele fazer essa correspondência entre os elementos. E qual outra, amiga, você tem? Comparação, sequência e qual outra? Comparação, sequência. Temos mais qual? A inclusão é importante para conjuntos, né? Que conjunto está contido no outro? E por aí vai. É muito interessante. É muito fundamental para o ensino médio e fundamental 2, esses conceitos. Tem a correspondência. Pronto? Pronto? Pode falar. Pronto?
Aí tem, você falou da correspondência, né? Falou da comparação. Tá me ouvindo, João? Tá ouvindo? Pronto. Aí tem Tudo. a classificação, porque você já deu exemplos de correspondência, comparação e inclusão. E a classificação nas séries Ah, iniciais e na educação infantil, sétimo. a gente trabalha muito com classificação, né? Sim, sim, Se sim. a criança adquirir essa habilidade ainda nessas séries, qual conceito matemático ou qual aplicabilidade dentro da matemática quando ela chegar mais na frente? Depois eu quero que você responda a pergunta de uma mãe que ela colocou aí. O saber como eu faço para minha filha gostar de estudar matemática. Eu vou dizer assim, interrompendo o João, Carol é uma excelente aluna de matemática. Pelo menos comigo, nas nossas atividades de matemática, ela se desenvolve muito bem. E, às vezes, está muito relacionado com a relação professor-aluno. Se o professor tem uma boa didática, uma boa metodologia, se leva a desafios. Ouviu, Vanessa? Depois você diga aí se ouviu. E aí, João, depois também pode complementar a pergunta dela, viu, João? Com certeza. Assim, acho que o meio de você. Concordo com ele, né? Acho que é importante que tenha aí essa abordagem na sala de aula. E também eu acho bacana o seguinte: ver a matemática com outros olhos. Ler poesias de matemática, tem muita poesia de matemática bacana. Ler textos, romances sobre matemática. Inclusive, eu, João Carlos, até os 15 anos, eu odiava matemática. Meu professor de matemática, daquela época, oitava série, de ciências, ele me deu um livro, um romance chamado O Homem que Calculava, de Malbataan. Eu comecei a ler esse livro, que contava a matemática de modo lúdico, de modo divertido, contava uma historinha, como é que a matemática funciona. Né? Então, eu fui começando a ver. Meu amor chegou aí, Regi, chegou aí, coisa boa. Então, pessoal, é o seguinte, eu fui começando a ver como é que a matemática é importante, porque ela, através de histórias, o aluno é mais cativado. Então, sua filha, eu indico a senhora comprar esse livro para ela. O Homem que Calculava, de Malbataan. É um romance muito bom sobre matemática. Conta como ela era no mundo antigo, né? É muito bacana, é muito gostoso esse assunto. Texto, poesia, tudo isso é muito bom. Não, assim, eu sei que a tabuada realmente é chata, mas a senhora poderia trazer para ela alguns romances, como eu falei, que eu indiquei agora a senhora. E quem sabe tomar aula comigo para mostrar a ela a matemática de um modo diferente, né, mais lúdico, mais divertido e mais aplicável ao dia a dia. Viu? Fique à vontade aí. Pronto. Ô, João, muito bom mesmo, muito bom. A mãe de Carol, né, Vanessa, ela colocou Visimpro. Aqui em casa ela não quer saber de estudar nem mesmo a tabuada. É um estresse só. Ô, Vanessa, eu imagino. Estudar tabuada não é algo que os jovens ou as crianças gostam. Então, a gente pode trabalhar a tabuada de forma mais lúdica, de forma mais prazerosa, né? E aí a gente pode colocar como pistas e dicas colados pela casa, alguns números. Vamos supor, hoje a gente vai trabalhar, aproveitar a quarentena, né? Vamos imaginar assim, eu quero trabalhar a tabuada, mas eu não quero ficar naquele maçante, né? Então é melhor trabalhar de forma mais Isso. lúdica. Vamos imaginar essa semana, vamos imaginar a quarentena, o isolamento. Vamos imaginar, uma dica minha, viu, gente? A live é de João, mas vamos lá. Vamos imaginar a casa de dois. Eu não vou pegar toda a casa de dois, eu vou pegar
2, 3 termos, ainda mais quando a gente pensa no aluno que tem deficiência intelectual. Pega 2, 3 termos, escreve ou pede para a criança ou adolescente escrever e cole. Cole na porta do quarto, na porta do banheiro, quando entrar Assim é fazer muito um divertido. pipi ou o número 2, a porta do banheiro está fechada, mas as contas estarão ali. Então, no visual, no que a gente vai vir, a gente também vai aprendendo e fica de forma completamente diferente e lúdica. Não fica algo maçante. 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4. E aí vai colocando pela casa toda. Pelo rack, pelo quarto, na porta do guarda-roupa, abre o guarda-roupa, fecha guarda-roupa, e está ali a tabuada, e vai pegando, né, João, de termos em termos. Com certeza. É por osmose, aos poucos, no dia a dia. A matemática não é decoreba, é você. E também assim, ela é construída aos poucos. Aos poucos você vai criando gosto. Não é assim de vez, não. É aos poucos mesmo e tendo paciência com a criança. Muita paciência. Pronto? Pronto, meu amigo? Pronto, sim, pronto. Vamos a mais Beleza. uma. Vamos a mais uma. Por que a soma? Uma curiosidade, olha só, eu sou pedagoga. Eu não sou da área das exatas, né? Então, o que que acontece? Nós, pedagogos, uma boa parte, constrói o dado, aquele dado comum que a gente usa no dia a dia, constrói aleatoriamente a organização dos números, dos termos. Mas depois que eu comecei meus semestres em matemática, né? Porque eu comecei em matemática e terminei em pedagogia. Eu descobri que a gente precisa fazer a soma dos lados. Eu vou mostrar meu dado, viu, gente? A gente precisa fazer a soma dos lados de tal forma que some 7, todos os lados. Então, ó, 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. Cadê? 6 mais 1, 7. João, por que que é importante a gente manter esta ordem? Por que é necessário ter essa soma chegando sempre a 7? Oi? Posso falar? Pode? É o seguinte, pessoal. Para fins probabilísticos, a ordem em que está a numeração não importa. Porém, existem algumas atividades em que é necessário que a soma dos lados opostos seja um valor fixo, um valor constante. Esse valor tem que ser necessariamente 7. Por que 7? Se eu colocar qualquer outro valor, vai dar um erro. Por exemplo, se eu colocar 8, né? 8. Aí seria aqui 2 com 6, 3 com 5. Perfeito. Mas se eu botar 1, vai ser 1 com 7? Não tem como. Né? Tem algum dado com o número 7, com a numeração 7? Não tem. Se eu botar soma 9, aí ok, 3 com 6 vai. 4 no outro 5 vai. Mas se eu botar 1 ou 2, 1 vai ser 9. Então 1 com 8. Tem dado com 8? Tem dado com 7? Então, pessoal, matematicamente é provado que para a soma da constante tem que ser 7. Se for qualquer outro número que eu colocar, qualquer outra constante que não seja 7, algum número em um dado vai ter que somar com outro número que não existe no outro dado. Por exemplo, 1, se for 8, 1,
vou ter que somar com 7. Só que eu não tenho um dado. Se eu colocar soma 10, pronto, coloquei soma 4, né? Pronto, soma 4. Então, um é 6. Quem tem que ser o outro? Menos 2. Eu tenho algum dado com valor menos 2? Então, matematicamente se prova que aqui não é o caso. Quem quiser saber bem melhor comigo, me procure depois. Matematicamente é provado, né, que para todos participarem, 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, a soma tem que ser 7. Quaisquer outra constante, eu vou ter que somar o valor de um dado com o valor que não existe. Então, por isso que a soma não porque por isso que a soma tem que ser necessariamente 7. É impossível construir de modo que a soma não seja 7. Porque se não for 7, eu vou ter que somar o valor de um dado com outro valor que não existe em outro dado. Ok, pessoal? Ficou claro? Deu para compreender? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Pronto? Pronto. Olha só, João. Repare, deixa eu contar para vocês. Pelo meu celular, você está me ouvindo? Tudo. Pronto. Depois você fale um pouco mais alto, porque as pessoas estão escutando sua voz baixa. Pelo meu celular, eu não estou te escutando, não tenho retorno, mas eu estou, pelo celular do marido. Eu coloquei o fone. Show de bola. E aí eu estou escutando suas respostas através do celular dele. Mas tem essa questão do retorno. Aqui comigo acaba primeiro que lá, entende? Mas nós estamos conseguindo. Olha, quem tiver dúvidas, vai perguntando. Aproveitem João, viu? E depois ele vai deixar aqui o contato dele. Digite aí, João, o seu contato, porque João é professor de matemática. Ele foi professor de Brenda há alguns anos. E eu super recomendo. Eu indico ele para muitas amigas. O filho está com dificuldade de matemática? Chame João. Com certeza. Olha só, vamos a Com certeza, mais, pessoal. vamos a mais. Mas compreenderam, né? Pode, escreva aí seu contato. Quem tiver interesse, anote aí o contato de João, porque ele dá aula a domicílio também, viu? Porque ele é professor da rede, né? Ele é professor da rede. Cursado. Vamos lá. Sabemos que muitas crianças têm dificuldade em aprender matemática. E isso não é de hoje, é uma questão histórica. A dificuldade na matemática, gente, é algo histórico. Vem de antes do meu nascimento, do nascimento do meu pai, do nascimento da minha mãe. E como surgiu, ninguém sabe. Mas existe esse temor, né, pela disciplina da matemática. Mas, João, na sua opinião, com relação aos alunos que chegam no ensino fundamental 2 e médio, com dificuldade em matemática, qual é a sua opinião com relação a essa dificuldade? Por que as crianças chegam no ensino fundamental 2 e no médio com dificuldade? Sendo que, levando em consideração que nas séries iniciais, a matemática aplicada, claro que não se aproxima, né, do ensino fundamental 2, mas é a base. É uma matemática, do meu ponto de vista, mais suave, mais tranquila, mais prazerosa, que se aprende com manipulação de recursos, material dourado, dominó, baralho. Mas por que as crianças chegam no Fundamental 2 e no médio apavoradas com a matemática? Começa pela verdadeira natureza da matemática. A matemática se difere de todas as outras matérias porque ela lida com entes abstratos, lida com ideias e não com coisas concretas. Tipo, esse copo aqui, eu posso tocar ele, eu posso ver água nesse copo, eu posso tocar, ver esse piloto, né? Enquanto os números,
eles são entes que não podem serem vistos. Em algum lugar, vocês já viram o número um? É possível ver, tocar, sentir o número um? É possível, amiga? Ou não? Na realidade, pessoal, os números são ideias. Então a criança, ela tem uma dificuldade muito difícil de partir dos operação concreta para operação abstrata. E eu diria que as ideias do Lorenzato vão ser fundamentais nessa transição da operação concreta para a operação abstrata que se dá no Fundamental 2. Então, podem colar com Eli, porque ela realmente vai trabalhar bem com vocês isso, né? Os 7 processos mentais. Vai ser fundamental para que eles superem isso. Mas observe uma coisa. Quer ver uma coisa aqui? Esse aqui sou eu? Esse sou eu? Esse não sou eu. Esse é meu nome. Eu sou esse aqui. Eu sou esse. Mas esse aqui não sou eu. A mesma coisa são os números, né? Por exemplo, esse aqui não é o 1. Esse aqui não é o 2. É como eu os represento. Então, eu acho que a questão é que os alunos têm uma base fraca, muitas vezes, do ensino fundamental 2. Por quê? Porque os professores trabalham muito no concreto. Só que eles têm que saber como trabalhar o concreto, né? De que modo. Eles devem recorrer muito às ideias do Lorenzato. Porque, por exemplo, ele falou o seguinte, que os 7, no caso, os alunos aprendem, por exemplo, aprendem a contar. Eles pegam o 1 e associam aquele símbolo gráfico 1. Pegam o 2 e associam ao símbolo gráfico o 3, o 4 e colocam em ordem. Pessoal, justamente, tudo começa na educação infantil. Pessoal, é importante que eles sim reconheçam os símbolos, é importante, mas não é suficiente. Nesse caso, só está presente um dos processos mentais, que é o de sequenciação, reconhecer símbolos. Só que falta, pessoal, falta isso aqui, ó. Falta isso aqui, ó. Cadê? Dá para ver? Falta a questão da inclusão, né? No caso, 1 cabe em 2, 2 cabe em 3, 3 cabe em 4 e 4 cabe em 5. Então, observe. Objetos com 2 cabem em 3. 3 cabem em 4. Então, tem que ser todos os processos integrados, né? Inclusive a questão da inclusão, né? Porque não é só você reconhecer o símbolo e colocar em sequência. Você deve integrar todos os conceitos para que ele realmente compreenda o que é aquilo, para que a aprendizagem seja significativa. Raymond Duval, que é um filósofo e psicólogo francês, ele fala que como os objetos matemáticos não são palpáveis, eles devem ser representados de diversas formas. Como no caso, eu representei ali, em cima aqui eu tenho a representação, em cima eu tenho a representação numérica, gráfica, aí embaixo eu tenho os conjuntos, né? Os conjuntos de bolinhas. Cada conjunto representa uma quantidade. Só assim o aluno terá uma aprendizagem significativa. O ensino, tudo integrado, como falei ali, tudo integrado. É importante essa integração para que ele construa os conceitos. Então, se o ensino for feito só no decoreba, o aluno não vai aprender. Ele tem que ter uma riqueza de recursos, material concreto, para que ele se desenvolva e realmente veja o conteúdo, e não grave, não decore as formas, mas que realmente ele compreenda o que é aquele conceito.
Inclusive no ensino médio, por exemplo, a função y igual a x, aqui y igual a x, essa é a sua representação gráfica e essa é a sua representação tabular, né? Então, eu usei uma representação algébrica, uma representação gráfica e uma representação tabular. As três juntas vai me dar um conceito mais sólido do que é aquele objeto. Uma representação em si é insuficiente para que eu saiba o que é aquele objeto. Então, o aluno, o professor de matemática do ensino fundamental 2 e do ensino médio, ele deve ensinar usando vários recursos, várias representações para que o aluno compreenda aquele objeto. Porque tão quanto o material concreto é importante para a educação infantil, assim também você mostrar várias representações do mesmo objeto é importante para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. O que eu vejo muito é aluno decorar a tabuada, decorar a conta, e não ter essa noção de grandeza do quanto é um número, se ele é muito, se ele é pouco. Então, tudo isso é importante. É você variar os tipos de representação de um número, ou de uma figura geométrica, e por aí vai. Pronto. Ô, meu amigo, como eu te falei, estou acompanhando do outro celular. Olha só. Excelente explicação, e é isso mesmo. Nós precisamos fortalecer a aprendizagem da matemática com as crianças ainda desde muito pequenas, né? Desde a educação infantil, precisa ser estimulado e desde muito pequeno, e concordo com você quando você coloca que se a matemática for um conteúdo de decoreba, a criança não vai aprender. É por isso que não adianta a gente querer forçar a aprender, exemplo, a tabuada, 2 mais 2, 3 mais 3, não vai funcionar. A criança precisa aprender a tabuada de uma forma dinâmica. Como eu sugeri aqui antes, tipo, exemplo, a tabuada. Coloque os dados na parede do quarto, na cama, no guarda-roupa, para que fique visual. Porque pelo visual... Usar dinheiro. Vai fortalecendo. Oi? Usar também dinheiro, né? Dinheiro que o pessoal gosta, monetário, troca, venda, compra, né? O dia a dia da criança. Pronto, então vamos a mais uma. Amiga, rapidinho, antes de terminar essa pergunta, Oi? Eu queria falar o seguinte. Eu queria falar mais uma coisa. Segundo o Piaget, aos 11, 12, 13 anos, a criança passa do período concreto, né, Lin, para o período formal. E nesse período, ele aprender bem a comparar é fundamental. Porque ao comparar, ele vai saber qual é a semelhança e a diferença entre objetos. Então, essa base de comparação, da comparação de Lorenzato, vai ajudar a criança a fazer definições. Tem crianças que não conseguem identificar que todo quadrado é um retângulo. Como não? Todo quadrado é um retângulo. Quadrado e retângulo têm semelhanças e diferenças. Mas tem muito mais semelhanças. Só tem uma diferença. É que uma das dimensões é maior que a outra. Mas tanto retângulo como quadrado tem 4 lados e todos retos. Todos um em pé, outro deitado, para a criança entender melhor. Então, ela sabendo comparar vai ser fundamental para ela compreender a definição. Saber que um quadrado também é um retângulo. E lá na frente, ela vai, ao invés de aprender área de figuras planas, ao invés de usar duas fórmulas para retângulo, base vezes altura, para quadrado, lado vezes lado, ela usa uma só forma, base vezes altura. Porque a base é L e a altura é L. Todo quadrado é um retângulo. Então é fundamental ela saber isso, até para ela saber comparar com o Lorenzato,
até para ela desenvolver a parte formal da matemática, aprender a fazer definições, que é isso que faz a matemática em si. Pronto. Oi, meu amigo. Obrigado, amiga. Pronto. Olha só, é que eu Pronto. estou lhe acompanhando, te contei, né? Concordo com você. Os Um estudos, abraço para ele, viu? isso, os estudos já mostram, né, há alguns anos, a importância dessas habilidades, até desde antes de Piaget, porque quando a gente começa a estudar Montessori, ela traz estas habilidades também, só que com outros nomes, né, com outros conceitos, mas que são importantíssimos para fortalecer a aprendizagem da matemática. Não é isso? Isso, amiga. Com certeza. Pronto. Olha só, vamos continuar. Eu vou aproveitar, porque eu estou da pedagogia, você da matemática, e eu quero aprender com você para poder eu aprimorar, né, as minhas habilidades como professora. Pensando nas professoras das séries iniciais, como você trabalha a ideia de tamanho e forma com as crianças? Qual a sua dica? Exemplo, então, qual a sua Eu acho dica importante. para, né, as professoras das séries iniciais atuarem, quando forem ensinar fórmulas, né? Trabalhar com esses conteúdos. Qual é a sua dica? Eu acho importante fazer de um modo que é mostrar à criança vários tipos de formas, circulares, retangulares, quadradas, que também é retangular, que eu falei aqui agora, né? Losango, que também, e por aí vai. Mostrar à criança várias formas diferentes, elíptica, para que elas identifiquem as diferenças e semelhanças entre essas figuras. Por quê? Comparando, né, as figuras, vendo o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente, isso fará com que elas futuramente desenvolvam a mente para construir definições. Então, primeiro a criança ela vai observar intuitivamente cada figura e a partir da observação, é a partir da intuição que surgem as definições. Eu, ano passado, dei aula aos meninos no sexto ano, né, que eu pego o sexto ano, e quando eu expliquei geometria para eles, quando eu expliquei para eles quadrado, retângulo, losango, os quadriláteros, foi fundamental eles conhecerem que todo quadrilátero, embora tenham formas diferentes, eles têm algumas semelhanças entre si. Eles têm quatro lados. Alguns, então, assim, é importante que vocês, professores, e pais também, de alunos, possam munir seus alunos dos mais variados tipos de formas, para que eles identifiquem cada forma e vejam suas semelhanças e diferenças. Isso é muito importante. Oi. Oi, gente. Caiu a de João, não foi? Eu vou ligar para ele novamente. Janaína, um beijo para você, minha flor. Beijos para Maria Flor também, viu? Travou. Vou ligar. Deixa João entrar. E aí eu ligo para ele novamente. Vocês estão gostando? O que que vocês estão achando das dicas e das sugestões? Digam aí, vocês são meu termômetro. Deixa João entrar e aí a gente liga novamente, tá bom? De nada, minha flor. Aliás, flor mãe, flor filha, né?
A mãe é o Jardim das Flores e a filha é a Flor. Ai, que bom que vocês estão gostando, porque existe, né, muitos mitos e verdades com relação à aprendizagem da matemática. E, infelizmente, o bicho pega no ensino fundamental 2 e no ensino médio, né? É, João, ele é ótimo, gente, ótimo, ótimo. Pronto, meu amigo, vou ligar para você mais uma vez, viu? João é um professor nota 10. Eu sou suspeita porque sou amiga, mas eu conheço o trabalho dele bem de perto. E a gente troca Então é muito. isso. Quando estou com dúvidas, eu ligo para João. João, o que que você acha? E ele também, Com certeza, amiga. dúvidas. A troca é muito E o boa. que que você acha de um aluno com deficiência? Eu acho que o bom na educação é quando a gente troca, né? Com certeza. Ou aprendendo com outros, se desenvolvendo. Isso é fundamental. Aprendo muito com você, né? Muito, muito, meu amigão. Você, para mim, é uma grande referência que eu tenho aqui. Sim, falando sobre a questão da aprendizagem, né? Assim, então, o pai, o professor, quem auxilia essa criança, deve munir ele com muitos tipos de formas, né? Sim, a Aline Dória, né? Ela perguntou aqui se eu poderia fazer uma live para tirar dúvidas para o Enem. Com certeza. Pode marcar essa live aí. Me procure no meu Instagram ou no meu WhatsApp aí, ó. Eu vou deixar aqui meu contato aqui. Pera aí, rapidinho. Não consigo escrever aqui mais. Mas sim, amiga, a gente deve munir o aluno de vários tipos de informações para ele ver as diferenças e semelhanças e poderem comparar figuras. É muito, muito importante. É, pronto? Pronto, Digitei. amiga. Pronto. Depois, então, você digite aí novamente o seu contato, tá bom? Tranquilo. Pronto. Vamos a mais uma questão. Agora, eu gostei da ideia de você realmente fazer uma live com a galera do Enem. Gente, é fazendo propaganda mesmo. A minha filha foi aluna de João e ela passou. Ele foi Com um dos jovens que certeza. eu indiquei. Graças a Deus, tudo deu certo, viu? Vamos lá, João. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Pronto. Você tem ou já teve algum aluno com deficiência intelectual? Quais estratégias, se você já teve, né? Quais estratégias Sim, você sim. utilizava? E se você não teve nenhum aluno com deficiência intelectual, que estratégias de ensino, como professor do ensino fundamental 2 e do médio, quais estratégias você utilizaria para que este jovem alcançasse a aprendizagem da matemática? Assim, ali, eu tive alunos com algumas dificuldades muito fortes, né? E assim, eu fazia o máximo possível para não reprová-los, fazendo avaliação mais branda. Eu poderia fazer mais por eles, mas realmente com com agora alunos realmente assim, com deficiência intelectual, nunca tive assim não, nunca tive. Mas se eu tivesse, o que eu faria? Eu procuraria fazer o que você faz, trazer para eles atividades mais concretas, que eles pudessem manipular os objetos e fazer comparações com outros objetos. Né? Seria importante que o material concreto fosse levado até o ensino médio, não só a educação básica. Então, eu tenho aluno com deficiência intelectual, eu faria com isso com eles. Por exemplo, para explicar a função, eu poderia fazer uma maquete com aviões, né? Explicar para eles, pessoal, cada, cada lugarzinho aqui do avião é onde parte, é o domínio da função. Agora, o avião tem